Então estamos aqui ao vivo de novo, né, nessa primeira live do ano de 2021, uma live do GECOM, né, para falar de um tema muito importante, não é verdade? Muito importante. Esse é um tema que é muito caro a nós. A gente trabalha muito em função disso, porque a gente acredita que quando um paciente está no momento certo, tudo acontece, né? Quando a gente começa a trabalhar com o paciente no pré-operatório, é exatamente isso que a gente busca, né? Isso, Deixar o paciente no momento, no melhor momento dele. isso. Então é aí que eu me refiro agora ao tema da nossa live de hoje, é qual o melhor momento para a cirurgia bariátrica, né? Então, nós vamos abordar assim, alguns aspectos, tanto clínicos quanto psicológicos, né, dos pacientes, para que a gente tenha um melhor resultado, para que o paciente seja operado no momento mais adequado da sua vida. Não existe um momento correto, assim, não existe um momento Perfeito. assim, mais perfeito que seja para fazer a cirurgia, né? Não, é um somatório de fatores que a gente tem que, né, chegar a esse ponto para poder indicar a cirurgia para o paciente e ter sucesso no procedimento, né? E não Uhum. pode ser uma coisa, né, Débora? Já começando então a nossa live, já começando o assunto, não pode ser uma coisa empurrada, né, no paciente. Tem que partir de dentro do paciente essa ideia, a ideia de fazer a cirurgia bariátrica e a vontade de fazer a cirurgia bariátrica tem que vir do paciente. Então, esse Exatamente. é o primeiro ponto, já é um dos pontos mais importantes, eu diria, É. né, do Uhum. momento certo para fazer a cirurgia. Até pode parecer estranho alguém ouvir isso que tu disse, porque a pessoa Né? é óbvio, eu estou indo porque eu Sim. quero. Mas às Aham. vezes não é assim. Às vezes a pessoa está motivada por outro, pelo marido, pela mãe, e isso é uma coisa que a gente tem que tratar, porque é a pessoa que vai viver o processo, né? O Exato. sofrimento pela obesidade tem que estar dela, dentro da sua estrutura, do seu sofrimento, né? Perfeito. Então, essa pessoa ela tem que estar ciente de tudo que ela vai passar, né? De todas as etapas para vencer a cirurgia e Uhum, tal. E a mudança importante que ela vai ter na vida depois dali, né? Dali para frente, uhum. né? É. Talvez eu possa começar, Motim, dizendo qual, na minha opinião, qual é o primeiro aspecto importante, emocionalmente falando, né? Tu vai Por falar das favor, coisas eu acho clínicas. que Quando o está indicado. paciente reconhece a sua obesidade como doença, sabe, eu recebo muitos, mas não é pouco, é muitas pessoas chegando com muita culpa. Eu não me esforcei. Quando eu emagreci, eu engordei tudo de novo. Eu não tenho persistência, eu sou preguiçoso, eu não consigo fazer atividade física. Aí eles chegam para buscar uma cirurgia bariátrica com culpa, Uhum. achando assim, ó, bom, é o caminho mais fácil, né? É a Então pílula vamos lá. mágica. É a pílula mágica. Todo mundo está me dizendo, tu está indo pelo caminho mais fácil. Não é nada disso. O Uhum. paciente tem que ir para a bariátrica entendendo que o que ele tem é uma doença e que tem esses sintomas. Uhum. Emagrece, engorda, o paciente dá o que ele pode, depois ele volta para trás. É difícil. As pessoas, por que tu não vai numa academia? É muito difícil ir para uma academia com 40, 50, 30 quilos a mais. Não é fácil. Sim, Então, a gente precisa levar o paciente sem culpa de ter essa doença. perfeito. E então ele tem que estar emocionalmente compensado, né? Isso é uma das outras coisas. Então, assim, um Uhum, paciente falando sobre momentos clínicos, né? Ah, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho hipotiroidismo, eu tenho problema de colesterol, eu tenho, né, diversos
patologias clínicas que o paciente obeso, que estão associadas à obesidade, como a gente bem sabe, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de diabetes, o risco de diversas doenças metabólicas, doenças hormonais, né? Então, doenças gastrointestinais e articulares também pela sobrecarga, né, do peso. Então, esses pacientes, eles pensam, eu estou doente, eu não vou poder fazer uma cirurgia bariátrica. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, se esses pacientes tendo uma doença de qualquer natureza e ela estando bem compensada, né, bem tratada, adequadamente tratada, a gente pode sim fazer a cirurgia bariátrica. Por isso que é importante a avaliação multidisciplinar desse paciente, e ele vai ser bem avaliado, ele vai ser adequadamente preparado, e aí a cirurgia, obviamente, vai sair da melhor forma possível, né? É o que a Isso que gente tu, sempre... isso que tu falou é um grande exemplo do jeito que a gente trabalha, né? Tu Exato. tá identificando e tratando todos os aspectos clínicos. E eu diria exatamente o que tu falou, só trocando por aspectos emocionais, sintomas emocionais. Se a obesidade é uma doença, né, Motim, toda doença Uhum. tem sintoma. E tu Claro. relatou todos, alguns pelo menos, né, sintomas físicos, clínicos. Mas tem os sintomas emocionais, como, por exemplo, as compulsões, a culpa, o sentimento de vazio, a irritabilidade, a depressão e assim por diante. O paciente precisa identificar a raiz desses problemas. E normalmente está na obesidade. Então, tu vê, né? É, Sim. é um grupo que trabalha de todos os ângulos do paciente, né? É. Não, isso é fantástico. E aí, o paciente faz esse trabalho de preparação emocional contigo, né, Débora? Uhum. Muito bem feito, por sinal, né? Diga-se de passagem. E assim como ele faz a parte de preparação nutricional com a CBL, vai fazer a parte toda fonoaudióloga com a Marley, vai fazer a parte da fisioterapia com a Ângela, né? Com a nossa Uhum. equipe médica, vai fazer a parte clínica nos mais variados segmentos, vai se preparar com o cardiologista dele, ou se não tiver, a gente indica. Você vai se preparar com a endocrinologista do paciente ou alguma né, que a gente encaminhe, se for necessário, né, nos exames pré-operatórios. Por que que o paciente faz aquele catatal de exames? A gente tem que saber se está tudo bem. Se tem uma deficiência vitamínica antes da cirurgia, a gente tem que repor essa vitamina, né? E a gente tem que deixar o paciente bem, né? Estável já, para proceder à cirurgia. E aí nós teremos sucesso, né? Vamos chegar no melhor momento para fazer a cirurgia, né? Exato. E que E aí outros eu posso aspectos engatar. psicológicos, Débora, tu Uhum. falarias mais? De novo, eu vou engatar, eu acho, com o que tu está dizendo de uma forma bem coerente. Quando o paciente, Motim, avalia honestamente que ele tentou diversas formas no emagrecimento, né? Ele sabe, ele lembra, ele viveu o momento de estar mudando a alimentação e conseguiu e voltou a engordar. É muito diferente um paciente que chega e diz assim, ó, eu como o que eu quero, eu nunca tive restrição, eu nunca tentei, eu nunca restringi nada na minha vida. Aí nós temos que começar de um jeito diferente, né? É. E já Já tivemos vários desses, né? muito, E muito. esses pacientes chegam achando que estão prontos para fazer a cirurgia, que estão no melhor momento. E nós temos que dizer a eles que não estão, né? Vocês não Exato. estão prontos para fazer a cirurgia nesse momento. Nós temos que É. mudar a forma, né? Como eles se relacionam com o alimento, né? Temos que mostrar que tem outras coisas, né? Outros tipos de alimento, não só X, não é pizza, massas e Uhum. enfim, bolos, doces e essas coisas todas, né? É bem legal isso que tu falou. Eu tenho observado nesses anos todos que aquele paciente que nunca se restringiu a nada, ele chega dizendo assim, não te preocupa, depois da cirurgia eu mudo, né? Eu te prometo, eu não. E a gente precisa trabalhar que isto, se ele não conseguiu até agora,
ele precisa de ajuda para se transformar, uhum, né? uhum. Eu gosto, os pacientes às vezes chegam com muito medo, porque eles dizem assim para mim, eu tô com muito medo. E eu digo, ótimo, Isso que é bom bom, né? que tu tá com Uhum, medo. Eu gosto de paciente que tem medo, uhum. porque a gente não precisa ter medo da cirurgia, a gente tem que respeitar. Tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito pela força da obesidade e pelas regras da cirurgia. Uhum. Tem que ter E medo. o paciente extremamente destemido, ele tem né, a chance maior de ter algum problema, né? Que não seguir as Exatamente. regras, ele está muito corajoso, então ele vai, né, não vai seguir todas as regras que a gente precisa que os pacientes sigam para que tenha um desfecho mais Uhum. adequado, melhor desfecho, né? Isso é bem É. importante, Débora. A gente tem diversos exemplos nesses 23 anos de GECOM, né? Mais de 3 mil pacientes operados que nós temos aqui. Uhum. Nós temos diversos exemplos de pacientes que chegaram, cada um no seu momento. Nós temos Uhum. pacientes que chegaram com 18 anos. Nós temos pacientes que Uhum. chegaram com 72 anos. É Nós temos verdade. pacientes que chegaram nas mais diversas etapas da sua vida. Estou começando uma carreira nova, ou estou saindo do meu emprego, ou estou, né, terminei a faculdade. Então, são, assim, etapas da sua vida completamente distintas. Algumas delas são um turning point, né, que é um momento de virada. Eles aproveitam a cirurgia bariátrica com o auxílio da gente, com esse suporte, e mudam completamente a vida, né? Mas, assim, eles não podem estar Uhum. esperando da cirurgia bariátrica que lhe deem alguma coisa distinta que não mais saúde e qualidade de vida. Então, Exatamente. fala um pouquinho sobre isso, né? Das Aí, expectativas do paciente. nossa, isso é muito importante. Nossa, eu podia falar a noite inteira, Motinha, assim, ó, porque é muito. Ainda temos tempo, nós temos só com 15 minutos de live, então pode falar um pouco mais. Eu- É muito frequente aquele paciente que vem com fantasias, Uhum, né? E que vem com. Atrás dessa fantasia sempre tem um sofrimento. Por exemplo, uhum, eu estou passando por um momento de separação no meu casamento, um paciente uhum, diz. E tu vai começar a trabalhar e tu percebe que ele tem uma fantasia que a cirurgia vai resolver esse conflito. E não vai, não vai. né? Uhum, Ou um paciente que está se sentindo, enfim, excluído, com dificuldade de relacionamento social. Não. Quando uhum, eu for magro, eu vou para a festa. Ele até uhum. talvez vá para a festa, mas Sim, porque ele mudou internamente. sim, sim. Eu sempre digo, tem uma diferença básica entre o paciente que emagrece Uhum, e o paciente que se transforma. O isso. paciente que se transforma, ele vai, talvez até resolva o casamento dele, vai para a festa, vai crescer no emprego, mas é porque ele Ele equilibrou mudou, alguma ele coisa se que estava equilibrou como pessoa, desequilibrada. né? Exatamente. E isso que a gente ajuda a fazer, né? Que pelo menos É, é o que é o nosso propósito, né? É é, que o paciente venha a ter uma qualidade de vida melhor, né? Que ele viva plenamente, viva com mais saúde, né? Alguns exato. pacientes, obviamente, com a dificuldade do peso, eles acabam se embotando e acabam deixando de viver a vida. Quantas pacientes minhas vieram me dizer que eu não acompanho meu marido nas festas lá da empresa, Uhum. porque eu tenho vergonha, não tem roupa que serve e tal. Isso mesmo. Tem pessoas que dizem, eu não tenho mais vontade de sair de casa, eu só uso essas roupas, eu não. Pacientes meus, vários, eu não consigo sentar no chão para brincar com meus filhos e tal. Então, não é uma qualidade de vida que a gente pensa, né, em ter. E a gente ajuda a dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Isso é É, transformador. Mas isso tem que passar por um momento, tem que ser num momento adequado, né? Então, o paciente tem que estar equilibrado, tanto clinicamente,
quanto psicologicamente para poder fazer essa transformação. E aí sim, com um empurrãozinho e com força de vontade, esses pacientes todos, assim, Sim. muitos deles se transformam em outras pessoas, né? E aí parece que a cirurgia é milagrosa, né? Parece. Parece, Porque os parece. outros olham, de repente, é uma pessoa que está feliz. Eu acho Uhum, que eu resumiria isso, ele está feliz. Porque isso tudo que tu falou, não consigo brincar com meu filho. Ele consegue levantar, não dói mais o joelho, ele começa a correr, mas emocionalmente é um paciente que está mais equilibrado, que está mais feliz. Então, tudo que acontece físico acontece uhum, também emocionalmente num paciente que vive essa transformação, né? uhum. Perfeito. Eu gosto sempre de recapitular, porque como a gente trabalha com educação aqui também, né? O Uhum, GECOM é um centro de estudos, né? E muito do que a gente faz com os pacientes é educá-los, né, a viver de uma forma diferente, a se relacionar diferente com a comida, a se relacionar diferente, talvez, com as pessoas para lidar com seus problemas emocionais e tudo mais. Então, se relacionar com a academia, né, fazer atividade física, é. fazer algum exercício físico, por exemplo. Mas eu gosto também de mostrar assim para as pessoas, recapitular. Algumas pessoas não têm ideia ainda de quais são as indicações de cirurgia bariátrica, né? E quando que eu Uhum, estou apto pelo convênio, vamos uhum, dizer assim, a é fazer uma importante. cirurgia bariátrica, né? Então, isso tudo é importante, né? Tem gente que tem muita fantasia. Ah, não, eu posso ir lá fazer uma cirurgia bariátrica, estou um pouquinho acima do peso, posso fazer uma cirurgia bariátrica. Não, não, não pode, né? Não é bem assim. Então, existem critérios, né, que a gente pode, que a gente deve seguir para que a cirurgia seja aprovada também pelo conselho. Então, tem a parte burocrática da história, não só a parte Uhum, física, clínica e uhum, psicológica do paciente, mas também tem a parte burocrática. E alguns uhum, critérios que a gente precisa seguir. Então, assim, todos os pacientes precisam estar em acompanhamento, né, com o seu endocrinologista, ou com um nutricionista, ou com o cirurgião bariátrico, ou com o clínico, há mais de 2 anos tentando, né, demonstrar que está fazendo alguma coisa para emagrecer, né? E esse paciente ele tem que nos mostrar isso aí, a gente tem que demonstrar essas coisas para o convênio que ele já tentou outras vezes fazer algum regime, tentou tomar medicação e não conseguiu. Ah, isso é uhum, importante. Ah, eu nunca anotei isso. Não, não tem problema, né? Se a gente colhe a história do paciente, né? E a gente, uhum. com esse histórico do paciente, a gente consegue repassar essas informações para a equipe para poder fazer todas as documentações que precisa. Outro ponto importante é o peso dela, por exemplo. Assim, Uhum. ele não pode estar em momentos de oscilações malucas do peso, né? Claro que a gente até estimula que o paciente comece a emagrecer daqui para frente. Jamais engordar para poder fazer a cirurgia, né? Bárbaro. Fuja, isso nunca, não pode acontecer, tá? Mas os pacientes, então, assim, eles têm que estar num peso estável já há algum tempo, não pode estar em grandes oscilações, porque isso aí também prejudica, né? Mas não impede, mas prejudica a fazer a cirurgia. Então a gente tem que ter, assim, o paciente tem que estar de uma forma geral e equilibrado, internamente e externamente, né? Para que a gente possa chegar lá. Isso que tu falou é muito importante. O paciente não pode, enquanto está se preparando para a cirurgia, engordar. Por Uhum, quê? Porque ele está nos mostrando que ele ainda não está lidando com essas questões de compulsão ou qualquer outra coisa. É uhum, óbvio que a gente não está pedindo que o paciente emagreça muito. Se ele uhum, pudesse, ele não estava precisando de nós, né? O que a gente uhum. quer é que ele comece a fazer a parte dele. Isso, isso. É demonstrar o comprometimento com a equipe, né? Que isso é uma parte importante para nós aqui, pelo menos, Já né? que tu falou nisso, eu vou pedir um motinho para te dizer. Eu quero falar uma coisa que eu levantei que eu acho muito importante. Eu Uhum. acho que o paciente tem que pesquisar uma equipe com a qual ele vai se envolver. Ele tem que Perfeito. conhecer, ele tem que saber
quem são essas pessoas, ele tem que ter certeza que essas pessoas têm um trabalho pré, peri e pós-operatório, né? Perfeito. Eu brinco e eu digo assim para o paciente: tu conhece outra clínica? Não, não, fui lá no Dr. Motim, adorei, me apaixonei, não quero mais saber, né? Uhum. Ótimo, mas às vezes eu até estimulo quando eu sinto que o paciente não está muito seguro para conhecer outro. É como se fosse assim, a gente não casa com o primeiro namorado, né? Uhum. Porque é um casamento. E é um casamento que nosso casamento com o paciente não tem divórcio, né? É, não tem. Então, Na última live que eu falei isso aí, Débora, uma disse, eu já tô noivando. eu me lembro. É. Não, olha, É verdade. é muito bom. Uhum. Mas isso eu digo para as pacientes também, né? É um casamento com a permissão do marido, da mulher e da minha esposa também, eu digo, né? Assim, é um casamento, porque esses pacientes a gente precisa acompanhar para o resto da vida. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica. Ela não Exato. tem cura, ela tem tratamento. Assim como muitas outras doenças, né? Que a gente Uhum. ajuda muito com a cirurgia bariátrica metabólica. Por exemplo, o diabetes é uma doença crônica que não tem cura. O diabetes, ele melhora substancialmente, ele entra em remissão em mais de 90% dos casos quando o paciente faz cirurgia metabólica. E isso dá uma qualidade de vida para um paciente e um tempo de vida a mais que é fantástico. O paciente fica sem uso das medicações por um bom tempo, média de 8 anos, né? Então depois pode voltar a ter, sim, claro, né? Com o passar do tempo, com o envelhecer do corpo, eventualmente algumas doenças retornam ou saem de remissão e o paciente precisa voltar a tratar. Nem sempre acontece, mas às vezes pode ser que precise. Isso é Uhum. natural. Mas aí esses anos que ficou sem tratamento médico, sem tratamento, sem a doença ativa, isso para o corpo é um ganho assim de vida fantástico. Não só de tempo de vida, mas de qualidade de vida, né? Uhum. Essa pessoa vai ganhar tempo de vida com qualidade, que é o que a gente busca, né? É. Não ter as dores do corpo, vamos Uhum. dizer assim, tá? Uhum. Voltando ao assunto da indicação, então, assim, tecnicamente a gente precisa de um paciente com um IMC acima de 40. O que é o IMC? O índice de massa corpórea, que ele é calculado pelo peso sobre a altura ao quadrado. Então, Uhum. os pacientes que têm um IMC acima de 40, que são classificados como obesos grau 3 ou obesos mórbidos, esses pacientes têm uma indicação de fazer cirurgia. E esses pacientes podem procurar a clínica para fazer a avaliação, né? E a gente nem sempre estarão no seu melhor momento para fazer a cirurgia, mas a gente os colocará no melhor momento Exato. para fazer a Exato. cirurgia, né? Depois da avaliação multidisciplinar e de tudo mais. Outro grupo de pacientes que tem indicação de fazer a cirurgia são aqueles com o índice de massa corpórea acima de 35, obesidade grau 2, com alguma doença associada, diabetes, hipertensão, dislipidemia, a gordura no fígado, que é esteatose hepática, né? Dores articulares com alguma uma patologia de coluna, né? Que exige perda de peso. Essas coisas todos esses tipos de doença, infarto, né? Com doenças cardiológicas, que exigem uma perda de peso para o paciente melhorar a qualidade de vida e diminuir o risco de ter complicações das suas doenças de base. Então, essa também é uma indicação formal de cirurgia bariátrica. E aí nós temos Uhum. agora grupos especiais que estão com IMC acima de 30, obesidade grau 1, já há 3 anos aprovado pelo Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, a cirurgia metabólica para esses pacientes, daí sim com doenças mais metabólicas, que seriam o diabetes, a dislipidemia e a hipertensão, de difícil controle, mas que eles não têm uma obesidade ainda muito avançada. A gente não quer que esses pacientes cheguem numa obesidade avançada para poder fazer a cirurgia e melhorar dessas doenças de Exatamente. base, né? Então, Exatamente. já está autorizado, porém, a cirurgia metabólica em pacientes obesos grau 1, que é IMC de 30 a 35, ela não está no rol da ANS ainda.
Então, não tem cobertura obrigatória pelo convênio. Mas aí, doutor, me diz uma coisa, eu não tenho, então, o peso ideal, não tenho o que fazer comigo? Claro que tem. Claro que tem, né? A gente pode ajudar esses pacientes, a gente tem outras terapias, por exemplo, tem terapia clínica que é o balão intragástrico, né? E o paciente vai passar pela mesma avaliação como se fosse fazer uma cirurgia Exato. metabólica, bariátrica, Uhum. igual vai passar pela equipe multidisciplinar com acompanhamento da nossa psicóloga, a Débora, Uhum. com o acompanhamento da nossa nutricionista e vai ter um tratamento, sim, né? Para perda de peso. Ele não vai precisar perder tantos quilos, porque ele não está Uhum. obeso mórbido, ele não está, Uhum. né, num nível que precisa perder 30, 40, 50 quilos ainda. É. Então, tudo tem indicação, né, de tratar. Então, E basta emocionalmente, e também, emocionalmente eu também preciso entender, já que tu falou no balão, se esse paciente tem indicação para o balão, óbvio. né? Tem um protocolo emocional muito claro para saber se o paciente tem indicação para o balão, né? Uhum. Ou seja, a gente precisa oferecer para o paciente aquilo que fecha para ele. Exato, exato. Nem todos os pacientes né, estão prontos para a cirurgia, ou para o balão, ou, né, para qualquer outro tipo de tratamento, né? Então a gente Uhum. tem que encaixar esse paciente no melhor tratamento possível naquele Exato. momento, né? É isso aí. Nós estamos com mais de 25 agora ao vivo aqui, mas sem Legal. muitas perguntas por enquanto, né, Ah, pessoal? pessoal, vão fazendo perguntas, porque eu tenho certeza Isso. que eles também vão se lembrar de coisas Fiquem à que talvez. vontade fazendo perguntas aqui. Temos vários pacientes operados já aqui, estão na live, já com Que a legal. gente. Alguns aqui em lua de mel. A doutora Nádia também está nos assistindo. Ju, Priscila Mauá. Ó, a Priscila Mauá operou faz pouco tempo. Oi, Priscila. Beijo, Pri. Uhum. Carmen, a Gabi. O doutor Rodrigo Cunha está nos acompanhando. É. Talvez esses pacientes, eu vou pedir para vocês que vocês coloquem o que vocês se identificam das coisas que a gente já falou até agora. Qual era o melhor momento de vocês, né? Uhum, Outra coisa que eu gostaria, então, enquanto o pessoal pensa, de acrescentar, Motim, é o trabalho com a família. O perfeito. paciente está no seu melhor momento quando ele tem a família apoiando, esclarecida, participando. Eu faço muitas consultas com as famílias, com a esposa, com o marido, com o filho, no intuito de que eles entendam. Aquele familiar que compreende, ele não cobra depois. Aquele que não entende o que está acontecendo, não apoia, é absolutamente contra, ele vai dizer depois para o paciente: olha aí, ó, tu vai engordar de novo, tu não É, está comendo bem. É uma pessoa que não ajuda. Então, o seu melhor momento é também o momento familiar, né? sim, O paciente que opera, ele vai ser o agente de mudança, mas a família toda vai aproveitar. Vai ser um ambiente saudável para todo mundo, né? com, Principalmente para as crianças que estão começando. com certeza. A melhora na alimentação desse paciente, né, vai gerar uma melhora na alimentação da família. Né? E Uhum. isso aí tem enfim, tem né, um resultado muito bom a longo prazo. Parece que não tem tanto efeito assim, né? Ai, não foi nada. Mas isso tem um efeito maravilhoso lá na frente. Muito, O muito. exemplo que os pais dão para as crianças, né, tomando refrigerante, comendo pizza, essas coisas e tal, isso Uhum. aí é o que fica, né? O Uhum. que eles estão fazendo, é o Uhum. que fica, né? É. Eu tenho muitas histórias de pacientes que têm algum familiar, esposa, marido, filho, obesos, mas não obesos severos, que Uhum. emagreceram junto com Sim, aquele sim, familiar e não vão chegar a ter que fazer a bariátrica.
sim, São sim. pacientes que emagreceram através da mudança de um membro da família. Ó, nós temos uma pergunta aqui agora da Luana, que ela Uhum, pergunta se o paciente que tratou um câncer ou que convive com HIV pode fazer bariátrica. uhum, Pode, né? Não é contraindicação a cirurgia bariátrica, nenhuma doença crônica. O HIV hoje é considerado uma doença crônica, né? Uma infecção crônica. Não é uma contraindicação, tá? Exige uma preparação, né, desse paciente um pouco mais cuidadosa, digamos assim, tá? Mas não impede, não. E o câncer é a mesma coisa, tá? Já tivemos pacientes que tiveram câncer e depois realizaram cirurgia dos mais variados tipos. Claro que depende muito qual é o tipo de câncer que o paciente teve, né? Se tem alguma alteração, se foi um câncer do intestino, né? Do trato gastrointestinal, que ele teve que fazer alguma cirurgia de grande porte, que modificou muito o trânsito intestinal, aí eventualmente não tem algo que possa ser feito do ponto de vista cirúrgico bariátrico. Mas a gente sempre avalia, né, vai a fundo e pesquisa para ver se tem alguma coisa que a gente pode oferecer para esse paciente, para que ele trate uhum, a sua obesidade, assim. Nem que seja só do ponto uhum, de vista mas né, não apenas do ponto de vista uhum, psicológico, clínico, né, uhum, uhum. emocional, Sem nutricional, dúvida, dando suporte multidisciplinar. sem Né? dúvida. Tem Isso aí. perguntas? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Vai Tranquilo. abordar. O pessoal tá meio envergonhado hoje, estão abanando, mandando beijo. Mas perguntas não tem muitas, não. Veio uma pergunta Bom, só então por enquanto. eu vou falar uma pergunta que eu ouvi hoje, Pode, por né? favor. Uma paciente jovem, uns 20 anos, me perguntou: disseram que eu sou muito jovem para bariátrica. Uhum. Uma paciente com histórico importante, familiares obesos, tem uma história familiar de obesidade, hipertensão, diabetes. Uma pessoa, uma menina que foi gordinha, uma adolescente obesa. E o que eu estava vendo com ela, assim, e aí nós vamos esperar quantos anos mais de sofrimento, né? A Uhum. gente não tem uma bola de cristal, mas o passado nos diz muita coisa de um paciente, né? Então a gente sabe que ela terá uma grande chance de se tornar uma adulta obesa. Então o que a Uhum. gente está fazendo é evitar dano, né? Clínico e emocional muito grande. Com certeza. Esse é um dos pontos que eu abordo às vezes com os pacientes, né, Débora? Porque assim, por que que a gente precisa esperar chegar num ponto X, né, onde o corpo já está cedendo à sobrecarga de peso, né, para fazer a cirurgia, para tomar a atitude de fazer a cirurgia bariátrica? Por que que não a gente É. não ataca esse problema um pouco antes, né? E o Uhum, paciente vai ter uma melhor qualidade de vida. uhum, Eu costumo sempre dizer, isso aí é um pouco de vivência e experiência acumulada nos anos de faculdade e tudo mais, é que o paciente, o corpo da gente, ele vai respondendo àquilo que a gente faz para ele, né? Como que a gente trata o exato, corpo, ele vai perfeito. responder ali na frente, tá? Então, no começo, a gente tem mais elasticidade, vamos dizer, no corpo, mais complacência, mais resiliência no corpo e consegue tolerar mais, quanto mais jovem, a gente consegue tolerar mais as agressões, digamos assim, que a gente submete o nosso corpo, né? Mas à medida que a gente vai envelhecendo, essa resiliência, essa adaptabilidade do corpo, ela vai se perdendo, né? E a gente começa a desenvolver as doenças, né? Que são
relacionadas a esses tipos de agressão. Então, quando o paciente é muito obeso, ele vai agredir as suas articulações, ele vai agredir, né, o seu sistema endocrinológico, o seu sistema imune, que é um paciente inflamado, crônico, né? Ele vai agredir o seu sistema gastrointestinal, o seu sistema cardiorrespiratório, mas ele é jovem, ele está cheio de colágeno, ele está cheio de energia, né? E o organismo vai se adaptar, vai sobreviver, né? E à medida que vai envelhecendo, passa dos 30, né? Passa dos 40, essa facilidade de se recuperar de todas essas agressões, ela vai diminuindo, vai se perdendo. E o paciente começa a desenvolver a hipertensão, porque os vasos vão ficando enrijecidos. O paciente começa a desenvolver a diabetes, porque aumenta a resistência à insulina. E o paciente começa a desenvolver a artrose, né, a artrites e tal. Então, todas essas coisas. Por quê? Porque o organismo cansou de rebater aquela agressão que ele está sofrendo. Então, por que não fazer antes, né? Por que não, a gente não pode tratar isso aí? Claro, se o paciente tem indicação, se o paciente tem o histórico adequado e ele tem a condição e ele está no seu melhor momento, a gente pode fazer e melhorar isso muito antes, né? Entrou uma pergunta aí que é muito adequada pelo que tu está falando. Entraram várias agora. Vamos lá, então. Eu não sei qual que tu queres falar primeiro. Eu vi que alguém perguntou sobre a terceira idade, se pode fazer a cirurgia. Fizemos uma recentemente, né? Não, exato, várias, né? Várias, né? Mas, assim, também tem a mesma pergunta dos extremos, né? Gostaria de saber se adolescente menor de idade pode fazer a cirurgia. Né? Débora. Emocionalmente falando, eu vou te confessar que eu gosto muito do trabalho com adolescentes obesos. Uhum. Né? Claro, o adolescente tem que estar numa família que apoie, né? Como todos, não muda muito o critério emocional, mas o paciente adolescente, às vezes ele sofre muito mais do que o adulto, porque ele está numa fase de transformação. Ele está numa fase de se abrir para o mundo e ele não está justamente se abrindo para o mundo. É um adolescente que fica no quarto, fechado, no seu computador, a maioria deles usando só preto, e sozinhos. Claro, eu estou fazendo um quadro um pouco extremo, nem todo mundo é assim. Uhum. Então, a alegria que dá de ver um adolescente emagrecer e viver como qualquer adolescente, isso é fantástico, né? Na maioria das vezes eu tenho que trabalhar muito com os pais, porque de repente eles têm um filho completamente diferente, que sai, que vai para a turma, que volta tarde, etc. Não é impeditivo de fazer a cirurgia, mas requer um pouco mais de trabalho, tem que ter um consentimento dos pais, então é um pouco mais trabalhosa a cirurgia em adolescente. Mas pode sim acontecer quando a gente tem uma indicação adequada, sim, tem que ser uma obesidade geralmente mórbida, né? Obesidade grau 3, e essa obesidade tem que vir da infância já gerando sofrimento e a gente tem que identificar muito bem que não teve nenhuma possibilidade de a gente modificar esse quadro de outra forma. Existem outros tratamentos para obesidade, existe a dieta, né? Eventualmente algumas medicações, principalmente relacionadas à compulsão, e existe a mudança do hábito, né? A mudança do estilo de vida, né? Que ajuda a emagrecer. Por fim, a cirurgia, que vai compreender todos os outros três, né? A cirurgia seria a última fronteira do tratamento da obesidade. Porém, ela é a mais efetiva, né? E isso é importante dizer, porque a gente vai precisar que o paciente mude a sua dieta, né? Não vai usar medicação, mas vai usar suplemento vitamínico e vai também mudar o seu hábito, né? O hábito alimentar, o hábito de vida, fazer atividade física. Nós temos várias outras perguntas aqui. Diga. Deixa eu ver.
A Letícia que falou para nós aqui, aquela, primeiro, ótima live, muito esclarecedora. Meu primeiro choque foi perceber que estou obesa, né? E o segundo é de que é uma doença crônica. E é Ah, verdade, Letícia, não é fácil. E muitas pessoas, eu recebi esses dias a foto de uma paciente minha, uma figuraça lá de Osório, e ela disse assim, quando eu olhei essa minha foto de antiga, que nem foi eu que tirei, foi meu namorado, eu não sabia que eu era desse tamanho. Ela não se percebia. Super ativa e tal. Então, realmente ela não, as pessoas às vezes não se percebem, porque é. o ganho de peso é gradativo, né? E outra coisa, eu queria pegar tua deixa, só falar alguma coisa importante sobre isso. Um dos sintomas emocionais da obesidade é justamente o transtorno da imagem corporal. Então, é exatamente o sintoma que o paciente obeso, principalmente os obesos mais mórbidos, não se reconhecem naquele corpo. Principalmente se o paciente vem de uma obesidade desde a infância. Porque a imagem que ele tem é uma. Quando o paciente emagrece, também pode se tornar um problema, esses pacientes, de não se reconhecerem magros. Então, Uhum, é muito delicado isso. E isso faz uhum, parte do melhor momento do paciente operar. O reconhecimento do seu próprio corpo. sim. A Vera aqui tá, eu acredito que a Vera perguntando quais os cuidados para realizar a cirurgia bariátrica em tempos de Covid. Boa pergunta também, Vera. A gente toma algumas precauções, eventualmente a gente faz os testes pré-cirúrgicos, dependendo do paciente, tem indicação ou não. Alguns hospitais estão fazendo teste rápido em todos os pacientes, alguns hospitais estão fazendo o teste RT-PCR. A gente recomenda, por recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que o paciente faça um isolamento 7 dias antes e não, 14 dias antes e 14 dias depois, tá? Para evitar contato com pessoas contaminadas. Então, não fazer festas, não fazer, né, reuniões familiares com pessoas que estão indo e voltando. Tentar fazer não um isolamento, vamos dizer assim, se isolar sozinho no quarto, mas tentar da melhor forma possível Sim. isolar o ambiente familiar ali onde que o paciente está para evitar. Mas os hospitais estão com rotinas bem adequadas para manter as cirurgias eletivas em pacientes não COVID, porque esses hospitais que têm internação COVID, eles estão com tudo bem isolado. Esses pacientes estão em Uhum. setores distintos, eles não circulam pelo hospital, eles não, né, os exames não são feitos no mesmo lugar, tem protocolos para fazer exames se eles necessitam de alguma outra coisa. Então, trabalho muito com higienização, com EPIs e tal, e os hospitais têm feito uma triagem ativa pré-cirúrgica também. Tá? É muito importante avaliar aquele paciente que quer ser ajudado, que quer uma segunda, uma terceira. Eu atendo os pacientes quantas vezes forem necessárias. E agora, online, eu estou adorando, porque eu estou atendendo mais vezes. Uhum, Porque o paciente está na casa, ele não precisa pegar um ônibus, vir de outra cidade, ter um trânsito. Nós estamos mais disponíveis uns para os outros. Então, uhum, às vezes eu atendo pacientes que não vêm à consulta, que esquece a consulta, que não avisa. E ele já está nos mostrando que talvez a gente precisa trabalhar um pouco mais com esse paciente, né? uhum. Sim, com certeza. Eu recebi uma pergunta aqui agora também interessante, o paciente que teve Covid grave, se é aconselhável fazer cirurgia Uhum. bariátrica. Esse paciente tem que ser avaliado, tem que ser liberado por um pneumologista, tá? Então, obviamente, um paciente não vai fazer logo em seguida de ter contraído Covid grave, ter sido internado, entubado, essas coisas todas. Há uma necessidade de o paciente se recuperar, fazer uma recuperação pulmonar, cardiopulmonar, e aí para ser submetido à cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia
considerada já atualmente como médio porte, mas é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia de risco, que o paciente obeso normalmente ele traz consigo doenças, e esse paciente tem que estar estável clinicamente, como eu falei. Então, é um paciente, eu tenho asma, posso fazer cirurgia bariátrica? Pode, mas tu tem que estar com a tua asma bem tratada. Então, nós vamos trabalhar com o teu pneumologista para tratar a tua asma, para que tu esteja apto a fazer a cirurgia no dia que a gente propõe. Todo procedimento cirúrgico ele é um estresse, é como se tu estivesse fazendo um exercício físico, né? E isso exige do coração, né, uma capacidade funcional. Então, o paciente tem que estar adequadamente preparado para isso. Tá? Nós temos aqui também a Rosane, que disse que tem obesidade nível 1, grau 1, e 57 anos, mas minha herança hereditária é de doenças cardíacas, por isso ela quer fazer a bariátrica. Por que tem que esperar ter problemas? É verdade, né, Rose? Claro, temos que ver o caso a caso, né? Tu podes vir fazer uma avaliação. É possível a cirurgia metabólica hoje em pacientes obesos grau 1, como eu tinha falado, né? E a hipertensão associada à dislipidemia é uma doença metabólica, tá? Mas isso é caso a caso, a gente tem que avaliar, né? E se tiver indicação, claro, a gente pode proceder o procedimento, a cirurgia sem problema algum. Deixa eu ver quem mais aqui. Nós temos várias perguntas aqui. Que bom. Temos uma paciente que está em preparação aqui para cirurgia, que ela ainda vamos ter que trabalhar um pouquinho mais. Estou com quase 42 anos e não me vejo como obesa, porque temos essa dificuldade de entender que isso é uma doença. Então, Débora, responda para a nossa paciente. Se ela já está em preparo, ela deve estar trabalhando isso, né? Não sei quem é, não sei se ela se identificou, mas é bem isso, né? É a Márcia. O que eu falei, a pessoa tem que poder ter uma noção da imagem corporal. E existem técnicas para isso, né? Para ajudar o paciente a conseguir se olhar com realidade para si próprio. A Ju também está perguntando aqui se o paciente toma antidepressivo ao fazer a cirurgia, ele não para a medicação. Não. Existem formas de fazer, Ju. Temos vários pacientes que tomam os mais variados tipos de remédios para depressão, bipolaridade, todos os tipos de doenças psiquiátricas e também doenças clínicas, que eles vão continuar tomando remédio. Então, a gente tem que preparar esse paciente, né, para que ele possa fazer. Eventualmente, a gente trabalha em conjunto com o psiquiatra. Algumas medicações podem ser passadas por uma forma líquida. Algumas medicações elas vão ser esmagadas, dissolvidas em água e ingeridas conforme o mesmo comprimido, só que não em forma de comprimido no começo, né? No primeiro período onde o paciente está sem dieta sólida ainda. Depois, quando começar com a dieta sólida, já pode engolir os comprimidos normalmente. Eventualmente, alguns remédios mudam um pouco a absorção. É o caso dos anticoncepcionais, por exemplo, orais, né? Que a gente não recomenda que os pacientes façam contracepção com anticoncepcionais orais. Esses, os pacientes vão fazer contracepção com outros métodos. Então, a gente trabalha também em conjunto com os ginecologistas para fazer isso, tá? Mas pode tudo, aquela coisa, a gente tem que organizar a vida do paciente antes, depois a gente faz a cirurgia, né? O que mais? Fazer decisão como uma opção de vida e saúde. Ótima equipe, já estou no terceiro do pós-operatório. Quem é essa aqui? Breda Soares. Não reconheci. Deve ser o terceiro ano pós-operatório. Tá muito bem. Deixa eu ver quem mais. O marido da Rosane, que tinha perguntado sobre a obesidade grau 1, já fez e ele está super bem. Agora ela quer fazer. Ela tem obesidade grau 1. Vamos, vem para cá, Rosane. Vem para cá que a gente organiza. Deixa eu ver o que mais tem de perguntas aqui.
posso fazer balão gástrico antes da bariátrica ou para ver se realmente a bariátrica seria ideal para mim? A Kellen Alves. Claro, Kellen. Na verdade, tu precisa de uma avaliação de uma equipe especializada, tá? E a gente faz a avaliação para ti e te orienta, né? Nós vamos te mostrar todos os prós e os contras de cada procedimento, a expectativa de emagrecimento a longo prazo para cada procedimento e os requisitos para cada procedimento. E aí a gente decide em conjunto. Nenhuma decisão é tomada por nós, né? O que a gente faz, né, Débora? A gente trabalha, educa os pacientes, mostra quais são as possibilidades, quais são os resultados esperados com tais procedimentos, e o paciente faz uma decisão conjunta com a gente, né? Isso que Então, tu está falando é muito bacana, eu gosto muito de fazer isso. Quando o paciente chega com dúvidas, eu não sei se eu boto balão, se eu faço cirurgia, ou eu não sei se eu quero a cirurgia. Às vezes os pacientes são muito obesos, mas vêm com esses medos, com essas angústias. Eu não sei se a cirurgia é para mim. Esse é bem um trabalho emocional de poder encontrar o que é o melhor para o paciente naquele momento. Nós tivemos muitos pacientes que optaram por botar primeiro o balão e era o melhor para o paciente naquele momento. Mas, por situações da vida, depois eles voltaram. Não, eu agora estou preparado para a cirurgia. O balão me ajudou, não ajuda mais. Então, acontece de tudo, né? O mais importante é tu achar o que é o melhor para o paciente e saber qual é o melhor momento dele operar. Então, a chance de dar certo é muito maior. Até porque, né, Martim, nós não somos uma equipe que tem interesse de sair operando. A gente quer operar as pessoas certas. Isso é muito importante. Das minhas funções nessa equipe, quando eu recebo o paciente pela primeira vez, às vezes eu não consigo na primeira vez, mas em geral sim, eu consigo entender se aquele paciente é para cirurgia. E nós vamos operar o paciente que é para cirurgia. Isso é bom para o paciente, em primeiro lugar. Claro. Não, esse é um dos focos nossos, né? Não é volume cirúrgico, né? Nós queremos fazer tratamento multidisciplinar de qualidade, tá? Então, nós preferimos operar menos quantidade com qualidade, mas que esses pacientes sejam selecionados a dedo, né? A gente tem 6 minutos, Motim. Isso, estamos nos encaminhando para o final. A Michele fez 5 meses de cirurgia, já emagreceu 27 quilos. Parabéns, Michele. Mudou de vida, ela fez com o Gabriel. Tá mandando um beijo aí, principalmente para ti, Débora. Que bom, Michele. Vários são teus fãs. Teve uma outra paciente aqui que operou também, tinha operado com o Gabriel, mas ela estava mandando um abraço aqui que eu tinha feito pós-operatório também, que estava junto na cirurgia, a gente trabalha todos juntos. Né? Aqui no GECOM nós sempre trabalhamos com 3 cirurgiões na cirurgia. As cirurgias são feitas por 3 cirurgiões do grupo. Nós somos 4 cirurgiões, sempre 3 de nós entram na cirurgia. Né? Então, 2 podem desmaiar que a cirurgia vai terminar com maestria. Né? Não se apavorem que isso também, não se assustem, que estamos em 3 aqui. E isso é muito bom, primeiro porque a gente mantém sempre o mesmo tipo de cirurgia, é sempre a forma, a metodologia, ela é igual, ela é seguida sempre à risca. Isso faz uma cirurgia melhor, né? Mais rápida, e todos sabem quais são os passos que vão ser seguidos. A gente se conhece, não precisa falar muita coisa, que o procedimento ele flui mais adequadamente. Isso é muito bom. Então, qualquer um dos 4 cirurgiões que estiverem tratando o paciente vai estar muito bem tratado com a equipe multidisciplinar e com os colegas vão estar apoiando também. Né? A Cláudia também achou libertador, após tanto procurar o que estava me acontecendo, me adoecendo, descobri que a obesidade é a provável causa dos sintomas que tem sentido e que a obesidade tem tratamento.
Tem tratamento sim, Não sei Cláudia. se é a paciente que eu atendi hoje, a Cláudia. Não sei. Não sei também. Uhum. Mas agora estamos tendo uma participação enorme aqui. A Thaís está ansiosa pela cirurgia dela, né? Contando os dias. Nós também, Oi, Thaís. Thaís. Uh, Roque, gostaria de saber se como é que fica a imunidade após a cirurgia bariátrica, uma vez que há alteração na absorção de alimentos e é um crescimento muito rápido. A gente procura sempre melhorar, na verdade, o paciente. Então, vou responder essa última pergunta assim. O paciente obeso, ele é um paciente inflamado, ele já tem a sua imunidade comprometida. Ele tem maior propensão a ter eventos, por exemplo, cardiovascular. Um infarto é mais comum no paciente obeso. Por quê? Porque ele é um paciente já inflamado. E ele tem uma sobrecarga cardíaca. Isso facilita com que o paciente tenha o infarto agudo do miocárdio. Tá? Que também, o descolamento de placas que fazem obstrução das artérias, isso aí tem relação com inflamação. Tá? Todo paciente que faz a cirurgia, que faz qualquer cirurgia, tá? Ele tem um período que ele tem um pouquinho de comprometimento imunológico no pós-operatório imediato. Então, ele fica num estado de alerta do organismo. A gente toma diversas medidas para que isso não afete a rotina do paciente. Mas não é uma coisa que seja assim, não é uma alteração que possa ser muito expressiva. Ele vai pegar a gripe de qualquer sorte, não. Mas o paciente tem que ter um pouco mais de cuidado. E aí, claro, a gente faz suplementação de vitaminas, muda um pouco a absorção dos alimentos, mas o paciente, ele se organiza, o organismo volta a funcionar da melhor forma possível. O paciente vai emagrecer, ele tende a melhorar, né, a sua imunidade, porque vai ingerir alimentos mais saudáveis e vai estar Hum. mais magro, menos inflamado. Então, melhora, assim, tá, Roque? Nós temos 2 minutos e a gente tem que se despedir, porque senão nos cortam e a gente não consegue dizer obrigada, né? Não Que consegue bom que dar vocês tchau. participaram, não conseguimos dar tchau. Ah, Faz, foi a faz Hev, o fechamento. eu não sei quem é a Hev. Beijão, mandou um beijão aqui para nós, que foi quem? Helga? Como é o nome? Hevel, Hevelock. Não, eu acho que é um nickname dela aqui, porque eu Aham. não achei o nome. Mas enfim, pessoal, a gente gostaria de agradecer a participação de todos. Tivemos mais de 30 e poucos participantes ao mesmo tempo aqui e muitos mais durante o período todo da live. Agradecemos as perguntas, agradecemos a participação de todos os nossos pacientes também que participaram aí, mandando um apoio e tal. Obviamente gostaria de agradecer a Débora pela sua participação também, E ao junto Motim comigo também. aqui. Nós que somos pioneiras nas consultas cirúrgicas psicológicas, né, Débora? Eu ia Fizemos dizer consultas, isso. Eu e o nós Motim é fizemos muito consultas. bacana atender junto, na mesma sala, ao mesmo tempo. Isso, muito Foi muito legal. bom essa Então, assim, experiência. agradecemos a participação de todos. O nosso tempo está esgotando. Devemos ter uma próxima live mês que vem. Beijo a todos, fiquem saudáveis, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês estão tá disponível nossa equipe toda aqui para agendar uma consulta que a gente tira as dúvidas de vocês. Grande abraço a todos. Obrigada, pessoal.